Olá pessoal, boa noite. Começando mais uma live. Hoje nós vamos falar a respeito de organização e produtividade. Vou colocar o tema aqui. Deixa eu ver como colocar o tema. Já vou chamar o Jorge pra gente começar aqui a nossa live. Deixa eu ver se eu consigo já chamar o Jorge. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se o Jorge já começa a entrar aqui pra gente fazer o nosso bate-papo. A ele aí. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, querido. Tudo bem? Tudo jóia. Ah, que maravilha. Eu queria fixar isso aqui, que é o assunto de hoje, né? Como se É só tornar mais segurar, produtivo. É só segurar? segura aí que vai aparecer a opção para marcar. Ah, legal. Foi? Não, não foi. Eu posso também escrever e você tentar marcar, só um minuto. Tá bom. Tá vendo? Tô tentando aqui, mas Vê aí se você pega a minha mensagem e marca. Só segurar ela vai aparecer a opção. Fixar. não estou conseguindo. Mas enfim, vai ficar assim mesmo, né? Não tô conseguindo. Eu coloco aqui, ela não fixa. Ah, mas tudo bem. Ao longo da. Deixa eu tirar aqui o fone. Está dando eco. Não, para mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Ah, então maravilha. Vamos aguardar aí o pessoal chegando pra gente fazer essa live aí de como a gente pode acrescentar para as pessoas, né? Para se tornar mais produtiva, mais organizada. Eu também quero saber muito a respeito. Vamos lá, tô animado. É, eu também, bastante. Vamos lá, vamos esperar aí, pessoal. O assunto é bom, né? Não precisa ser chato, então vou tentar trazer de uma forma bem leve aqui para a sua audiência. A minha Com audiência, eu acho que certeza. também daqui a pouco está chegando aí. Quem É, não, a gente tem que dar uns minutinhos aí, né? Porque o pessoal acaba entrando sempre um pouquinho depois, né? Então, é que quem aqui o puder horário é aqui, ó, britânico. quem puder aqui, ó, pegar esse aviãozinho aqui, ó, espalhar para mais 3, 4, 5 pessoas aí, vamos chamar mais pessoas. Ah, com Peguem certeza. papel e caneta, né? Aham. Com certeza que o assunto de hoje é super importante. Sim. Vamos lá, vou mandar aqui para os contatos e vamos contribuir aí, Oxê, né, Jorge? sim, você segurou na mensagem, segurou ela até ela mudar de cor e aparecer um pop-up ou não acontece isso para você? Não, não acontece. Eu fico segurando e ele fica como se eu estivesse só apoiando mesmo, entendeu? Entendi. Ah, mas Não sem tem nada não. problemas. Não tem importância, não. Isso aí é. Isso são pequenos detalhes. Exatamente. O importante é o conteúdo, né? Sim, Ah isso aí nós lá, trouxemos. a Deb San já entrou. Pessoal que quiser mandar perguntas, também fiquem à vontade. Né, Che? Exatamente. Com certeza. Tem que mandar aqui pra gente para poder aproveitar, na verdade, né? Essa live aqui para poder tirar todas as dúvidas e quem não quer aprender a ser mais produtivo e organizado nos dias de hoje, né? Eu tenho até falado aqui a respeito de que eu estando em casa, a gente reclamava de tempo, né? Eu não tenho tempo, né? Eu queria muito ficar em casa, eu não tenho tempo. Agora você está em casa e continua não tendo tempo. Tipo, como assim? O relógio virou inimigo agora, né? Tem alguma coisa que tá errada aí, né? Exatamente. Bom, vamos começar? Você quer se apresentar? Me Vamos. apresento? Vamos lá.
Não, vamos lá. Pode falar aí de você, Jorge, um pouquinho. Eu queria até falar aqui para a audiência de que o Jorge é um grande parceiro e amigo de muito tempo. E ele é um apaixonado por um assunto chamado essencialismo, que para mim era um assunto super novo. E Libertador. aí ele foi me inteirar a respeito disso. Foi até que ele me apresentou o fatídico livro, né? A única coisa que para mim fez todo o sentido do mundo, porque me ajudou muito com relação à parte do que é importante ou não. Né? Eu sei que o essencialismo é muito mais do que isso, Sim. mas eu até quero que você dê uma explicação aí geral para quem nunca ouviu a respeito do essencialismo. Não, vamos lá. Bom, meu nome é Jorge Filho, para quem não me conhece, né? Eu ajudo as pessoas a retomarem o controle de suas vidas, tendo um pouco mais de liberdade, né? Sendo mais produtiva. E para isso eu utilizo algumas ferramentas, além do conhecimento que eu tenho, né? E das coisas que eu coloco em prática. E sou apaixonado, como a Sheila disse, pelo essencialismo, né? O essencialismo nada mais é que uma filosofia de vida, onde basicamente, né, a gente tem um lema de que fazer menos, porém fazer melhor. Ou seja, a gente necessita de ter uma clareza do nosso propósito, do que a gente quer. E em cima disso a gente começa a explorar o que a gente faz, o que não faz, o que agrega para nossas vidas, o que não agrega. A gente começa a limitar as pessoas, criar limites, selecionar o que nós vamos fazer. Aprendemos a dizer não e nos organizamos, né? Fazemos planejamento e tudo mais. Então tem muito a ver com o tema e justamente vamos falar bastante coisas aqui sobre isso, de forma em geral, né? Porque quando a gente fala de organização e produtividade também a gente não fala só de essencialismo, a gente fala de muitas outras coisas, mas o essencialismo ele norteia muito bem isso, sabe? Então, assim, é libertador, na verdade, porque quando a gente conhece e tem clareza do que é essencial para a gente, né? Qual é a nossa essência, quais são nossas vontades, as coisas começam a ficar um pouco mais claras, um pouco mais organizadas também, e aí as coisas Sim. vão se tornando um pouco mais fáceis, né? E que no fim das contas, né, Jorge, igual você falou, né? Como a gente não coloca o que é essencial, a gente começa a colocar coisas, na verdade, né? Dentro desse tempo que a gente já é um pouco apertado, né? Sim. E aí você me veio com o essencialismo mostrando que não é o tempo que é apertado. É que nós Exatamente. colocamos coisas demais, que até É, tem muitas vezes inúteis, né? Que acabam tomando tempo, não tem eficácia nenhuma, né? Porque acaba não nos levando, e de repente você faz um planejamento e você coloca coisas tão inúteis e você perde tempo, na verdade, né? sim. Inclusive, nós vamos falar um pouco mais sobre isso também, né? De como dar uma limpada nisso tudo, né? E aí você me fez uma pergunta, né? Por que que com os mesmos 24 horas, né? Tem gente que faz mais, tem gente que faz menos, né? E, na verdade, nada mais é do que você ter clareza do que você quer fazer, né? Porque muitas vezes as pessoas vêm, as queixas que eles trazem para minha mentoria, basicamente assim, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer tudo aquilo que eu quero. E aí eu pergunto, tá, mas o que que você quer fazer? Aí a pessoa não sabe dizer. Ela Sabe? trava, É, entendeu? Então é muito disso. Quando a gente fala do essencialismo também, né, de uma forma geral, para a gente se organizar, a gente precisa primeiro ter noção, ter clareza do que a gente realmente precisa fazer, né? uhum, E aí do outro lado, eu ligo o que a gente precisa, o que a gente acha que, né, que precisa fazer, com o que realmente importa para a gente. Porque com muitas das certeza. vezes a gente quer fazer um monte de coisas. Eu quero fazer o curso X que a Sheila começou e eu não vou fazer, vou ficar para trás. Fulano está viajando para o Japão, eu quero ir também, eu vou ficar para trás. E aí você começa, né, a encher de coisas na sua sacola, né, na sua mochilinha. E, Exatamente. e um lema muito legal do essencialismo é assim, ó, ele fala que você pode fazer de tudo, mas que você não deve fazer tudo. Isso quer dizer o quê? Você pode fazer o que você quiser, né? Uhum. Portanto, mas assim, o que você quiser e que você esteja conectado, que faça sentido para você. Porque Faz se a Sheila sentido. está fazendo um curso X, esse curso não tem nada a ver comigo, por que que eu vou fazer, né? Então, essa é o primeiro Exatamente. passo para qualquer tipo de organização. Porque hoje, Sheila, você sabe, a gente está, né, com aquele overload de informações. Então, é Uhum. WhatsApp, mensagem, internet, televisão. Então, assim, se a gente ficar
preocupado em consumir tudo isso, realmente nós vamos aumentar nossos níveis de ansiedade, que é o que acontece, É e a gente verdade. não sai do lugar. Então, basicamente é isso. Para começar a se organizar, a gente tem que começar a ter clareza. Aí você me Exato. fala, Jorge, mas eu não sei, são tantas coisas, como é que eu começo a ter clareza disso? Simplesmente você tem que começar a pôr no papel. Faça É. uma É o que eu, lista. Ah, é o que eu falo, sabe? É o que eu falo, Jorge. Eu acho que o primeiro passo de exatamente tudo, 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 é você decidir. Porque enquanto sim. você não decide o que é que você quer, não adianta, né? Você fica enredado no mundo de sonhos e fantasias, porque você imagina tantas coisas, não realiza nada e acaba ficando frustrado, né? É igual você Uhum. falou, né, sobre a mentoria. Principalmente, assim, as pessoas, elas não sabem o que elas querem, né? Por que Não. elas não sabem o que elas querem? Porque elas não decidem. É como se você estivesse num mar aí, perdido, né? Você está numa prancha de surf aí nadando e você não sabe para onde você vai. Você só está à deriva, né? E isso é Sim. muito complicado. Por isso que eu falo, enquanto não decidir, né? A clareza vem disso. Você tem que ter clareza É. e tomar decisão. Eu costumo falar que assim, essa clareza, né, tanto de propósito, do que você quer para a sua vida, é a sua bússola, né, é o seu norte. Então, toda vez que você ficar perdido, Exatamente. ou toda vez que chegar alguma coisa nova para você, você tem que olhar para essa bússola e falar, pô, isso aqui vai me ajudar a chegar ao meu norte, né, a minha jornada, isso aqui tem a ver com o meu caminho. Se não É, tiver, se você não tiver clareza que isso daí, pelo menos 90% faz sentido para você, descarta, entendeu? E exatamente. passa para outra. Porque também, se você se ocupar com um monte de boas possibilidades, quando as possibilidades ótimas chegarem, as que você precisa, o que você almeja, você não vai ter mais tempo, você não vai estar tão ocupado para que É, você não vai conseguir abraçar elas, entendeu? Então a é gente tem que aquela ter coisa, né? esse equilíbrio. Aquela coisa, né? As oportunidades passam, de repente você está mais do que preparado, mas você está tão ocupado que você não enxerga, né? E a Sim. oportunidade passa. Não só te interrompendo, eu ia pedir pro pessoal aí, o pessoal, por favor, para fazer o coraçãozinho aí, aperta bastante aí o coração para nós. Sim. Esse aviãozinho que está aqui embaixo, por favor, né? Coloque aí para o contato de vocês, para que mais pessoas aprendam aqui a respeito de organização, produtividade para que a gente consiga ter uma vida um pouco mais saudável, né? Seja fisicamente ou seja também mentalmente falando, né? Que a gente precisa de estarmos com o mental e a parte emocional tranquilos para que a gente tenha essa visão, né? De ter clareza. E aí eu queria trazer uma dica, porque assim, às vezes a gente fica nesse papo assim, né? As pessoas têm muito preconceito hoje em dia, porque falta de informação, falta de esclarecimento, né? Ah, propósito, não sei o quê. Eu vou trazer um exercício bem simples agora, vou falar para vocês agora, peguem papel e caneta, de como começar a selecionar um pouco melhor o que faz sentido ou não. Ou seja, então, Papel e vamos supor, num caneta aí, hein? papel, se você quiser pôr num papel, se você quiser fazer uma planilha, alguma coisa do tipo, qual que é a ideia, né? Para a gente usar um pouco do racional. Às vezes as pessoas são muito assim baseadas em números. Ah, não, preciso de alguma coisa que me dê mais clareza, assim, mas eu quero uma coisa, senão nada muito, como é que fala, genérico. Eu quero uma coisa Genérico, prática, é. Existem né? pessoas metódicas, né? Isso. Então vamos lá. O que você vai fazer? Você vai escrever, por exemplo, eu estou com dúvidas sobre o curso A e o curso B. Então você escreve os dois ali, ó, curso A, curso B. Aí você começa a botar, por exemplo, algumas coisas que fazem sentido para você. Por exemplo, o que vai me ajudar o curso A e o que vai me ajudar o curso B, por exemplo, para o emprego. Vamos supor que é para o emprego. Aí você põe lá, emprego. O curso A me ajudaria, sei lá, de 0 a 10, eu acho que uns 4. O curso B, uns 8. Pô, então você já sabe ali onde você tem que focar. E aí você vai É. fazendo você vai criando alguns, como é que fala? Alguns índices, né? Então, por exemplo, Sim, vai ser útil para mim no trabalho? Tem alguma chance de eu ser promovido? Ou, tipo, eu já fiz alguma coisa parecida que eu gosto? E aí você vai classificando isso de uma forma metódica, usando a matemática. Aí, no final, o que você vai fazer? Você vai pegar ali, sei lá, as 3 primeiras, as 4 primeiras coisas que tiveram um score maior. Ou seja, de todas aquelas coisas que são importantes para você, você coloca um número, de 0 a 10. E aí você soma no final. As que ficarem maior, no ranking ali entre os 3 primeiros, você sabe que
que é o que Que é o que você você tem que vai... fazer, né? É, o que você tá afim de fazer, por exemplo. Não precisa nem ser o que Exatamente. você tem certeza, mas você já sabe, Uhum. você já fez uma Já classificação ajuda inicial. muito, né? Exatamente. Aproveitar E aqui, aí eu você já consegue eliminar bastante. quero agradecer aqui a presença de muitos amigos muito queridos aqui. Tem Eu, bastante assim, gente aí muita que eu conheço gratidão também. deles estarem aqui. É, muita gente linda aqui com a gente. E que são pessoas, na verdade, que querem agregar alguma coisa, né? Porque você estar Exatamente. aqui numa segunda-feira, 7 horas da noite, né? Então, a pessoa tem que se comprometer Sim. com isso, né? Com ela mesma, né? E, inclusive, você passou um exercício, me veio na cabeça aqui que eu quero aproveitar e não perder aqui a, a esse exercício que veio na minha cabeça, que é assim, se você perguntar para as pessoas o que elas não querem, elas têm isso na ponta da língua. Você Exatamente. Isso é pergunta um para ela exercício bom também. o que você não quer, a pessoa tem na ponta da língua. Agora, quando você pergunta o que é que você quer, a pessoa, ela trava, né? Ela não fala nada, ela nem sabe. Mas o que eu quero falar é o seguinte, pega um papel e escreve o que você não quer. O que você não quer. E depois você Você deu polariza spoiler, mas isso. tudo bem. Oi? O que foi? Você deu um spoiler, mas tudo bem. Não, não, mas faz sentido. Vamos, toca o Não, barco, porque é isso mesmo. mas é conexão, meu querido. É isso. Isso é uma É isso conexão daí, total. Sheila, é uma forma de você selecionar realmente as Exatamente. coisas que são importantes. Se você está travado, que nem você falou, naquilo que você, eu não sei o que eu quero, mas você tem Uhum. certeza do que você não quer, fala assim, igual você falou, lista isso já, meu, e não pensa duas vezes, já sai, É, sabe? Você já sai com tirando da certeza. sua vida. Porque é Isso assim, em ajuda terapia, bastante. na terapia floral, né? O que que acontece também? As pessoas, elas sabem o que elas não querem. Então, vamos falar nesse momento aí de pandemia. A maioria, eu não quero ficar doente. Exato. Ok, ninguém quer ficar doente, mas o que que você está fazendo para ter saúde, né? Você está Exato. cuidando da sua alimentação? Você está fazendo algum tipo de exercício? Você está fazendo algum tipo de terapia, né, para tua cabeça, para você estar bem nisso tudo? Então, assim, são pequenas coisas, pequenos ajustes que não precisa de muita coisa. Precisa de você mesma se comprometer com você mesma e é o que eu Sim. falei, eu sempre digo, decida. A partir do momento que você decide fazer alguma coisa por você, não tem ninguém que vai te impedir a não ser você mesma. Isso é fato. Exato. Exatamente. E as pessoas têm muito, né, disso assim, às vezes elas ficam criando desculpas, né, procurando culpados. Então, assim, a partir do momento que você define que as coisas dependem de você, pelo menos você sabe que depende de você, o restante fica mais, né, vamos dizer assim, fica mais tranquilo. Porque tem coisas que você não dependem de você, e se você focar nisso, você vai se estressar, aí você vai perder o foco, você vai ficar ansioso e tudo mais. Então, assim, para a primeira coisa que você precisa fazer para se organizar e ser produtivo é isso. Ter um pouco de clareza do que você quer, ou ter certeza do que você não quer, fazer uma lista, nem que essa lista não precisa... Que assim, às vezes as pessoas pensam também com relação à produtividade, que é assim, né? Vou sentar aqui, meia hora eu resolvo minha vida produtiva. Não é assim, é um processo, é uma habilidade, a gente tem que exercitar. Poxa, uma pessoa nunca fez algum tipo de organização ou planejamento, ou pensou em produtividade. Ela acha que, ok, em uma semana ou em um dia ela vai sentar e vai resolver a vida. Não é assim. Então, eu defendo muito isso, de, por exemplo, a gente começar pequeno, entendeu? Com relação à produtividade. Uhum. Às vezes, linkar qual que é a dor maior nesse momento. É o quê? É o trabalho? É a arrumação da casa? Não sei, é o convívio com a família, não tenho tempo. Sabe? Focar em alguma área e aí começar a fazer um planejamento. Aí a pessoa fala, mas eu vou Exatamente. planejar o quê? Eu vou planejar o meu ano, vou planejar minha vida, minha semana, o que que eu vou fazer? Comece pequeno, entendeu? Ai, É Jorge, basicamente eu tô dando risada aqui, porque assim, eu fiz o processo de coaching, né? Eu fiz o curso de coaching e foi muito interessante que você tem que trazer o coaching para a sua vida, né? Você tem exatamente. que ser o seu próprio coach. E aí, você tem aquela roda, né? Você tem aquela roda da vida, que eu até aconselho as pessoas, você baixa isso aí no Google tranquilamente, e você de Inclusive, eu vou... fato, e você de fato se organizar com isso, de olhar para aquilo lá e responder as perguntas, realmente sendo muito sincero ali. Não é Sim, simplesmente responder por responder, porque aquilo te dá uma clareza onde é que você tem que colocar.
a sua energia, onde você tem que colocar o seu foco, aonde que você, de fato, tem que olhar com mais prioridade. E é aí que, a Exatamente. partir daí, que você começa a fazer aquele step by step com relação a isso. É um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho. Muitas pessoas acabam sofrendo com muita ansiedade por relação a isso. Elas querem o todo, elas querem o final, elas querem o grande, mas esquecem que as coisas são feitas passo a passo, né? Exatamente. Inclusive na mentoria Retomando o Controle, Sheila, essa roda da vida, né? Eu faço uma roda da vida meio diferente, porque na verdade eu faço ela um pouco mais com meditação e tudo mais. A gente faz. Primeira sessão é isso, a gente tira uma foto da situação da pessoa, né? Da roda da vida dela, e ao final da mentoria a gente faz de novo justamente para comparar e para a gente também. Porque às vezes as pessoas vêm com uma queixa, por exemplo, na área da saúde, e aí quando faz a roda da vida, que é uma ferramenta de coach, ela vê que, por exemplo, o que está pegando mesmo é a parte financeira, ou sei lá, a espiritualidade, entendeu? Então, é muito Com interessante certeza. essa ferramenta de verdade, ela abre assim o leque, né? Abre a visão para a gente ter uma foto. Porque também é isso, as pessoas, se eu perguntar para você, Sheila, como é que está a sua vida de 0 a 10? Você vai falar, 5. Aí, sei Mas lá, em pergunta amanhã, qual, você né? fala Que área? 6. Hã? É. E aí Não, você fala, aí você vai poxa, falar que área? Aí, hã? exatamente. Jorge, eu queria que você falasse também um pouco a respeito de organização. Por quê? Porque eu estou percebendo aqui que o maior público meu, que são as minhas amigas, são mães, é, que acabam sofrendo, na verdade. Eu digo que isso é um sofrimento meu, tá? Meu, pessoal meu, Uhum. relativo à parte de organização, tá? Organização do quê? De tempo. Você organizar as coisas é uma coisa, agora você organizar o seu tempo é outra. Então, o que eu estava comentando no começo, ao quem entrou agora, né? A gente está falando aqui de organização e produtividade. Isso para Sim. qualquer campo, tá, gente? Pode ser para as donas de casa, pessoas que trabalham fora, home, quem Esse é está outro trabalhando mito. fora. Então, assim, eu quero Esse é trazer outro uma. mito da produtividade, Sheila. Esse é outro Então, mito da produtividade. As pessoas acham que produtividade só tem a ver com trabalho. não, não, não. E ser produtivo é ser produtivo em qualquer lugar, né? Em todas as circunstâncias, né? Porque assim, o que que eu venho perguntar para você, Jorge? É o que eu te falei, essa dor minha é relacionada à organização, tá? De tempo. Parece que eu tô sempre atrasada. Parece assim que eu tô correndo sempre atrás do relógio, né? Como se ele tivesse contra mim. E muitas vezes eu gostaria que ele estivesse a meu favor, né? Sim. E isso só depende de mim. Então, o que que acontece? Eu trabalhava fora, antes dessa pandemia, e vivia na correria. E isso começou a me trazer muitos problemas emocionais, problemas físicos, de cansaço, concentração, tudo aquilo que a gente já conhece. Mas Uhum. estamos em casa e eu me percebo da mesma forma, né? De repente estou fazendo três coisas ao mesmo tempo, ao qual eu nem termino, entendeu? Então eu queria saber se você tem alguma dica para que a gente possa organizar isso. Bom, basicamente, Sheila, esse tipo de problema, bem resumido, é problema de foco, né? Ou seja, a gente não sabe primeiro o que quer fazer e quando pega alguma coisa para fazer, a gente não cria um foco ali de atenção plena, vamos dizer assim, para aquele negócio. Então, e outra coisa, também todo mundo tem as mesmas 24 horas, a gente falou, e aí a gente tem que explorar um pouco o que a gente anda fazendo para também abrir espaço para as coisas que a gente precisa realmente fazer. E aí, o que eu digo assim, explorar um pouco isso? Por exemplo, você sabia que se a gente for analisar, tem tanta coisa que a gente está fazendo no automático que a gente nem sabe por que a gente está fazendo. A gente não sabe nem por que a gente começou a fazer isso. A gente não É sabe nem verdade. quanto tempo a gente está fazendo isso e a gente está simplesmente está fazendo. A É. gente não sabe se faz sentido, se não faz, se não poderia deixar de fazer. Então, isso é uma dos primeiros exercícios que eu passo para as pessoas, é justamente isso. Tente Uhum. analisar na sua vida, no seu dia a dia, se o que você está fazendo realmente faz algum sentido. Porque às vezes a pessoa está fazendo, sei lá, qualquer coisa assim que, sabe, não tem Que não muito a agrega ver. nada, né? Que acaba não agregando absolutamente nada, né? Você só tá, E como a gente fala, enchendo linguiça, né? e se você tem dúvida, por exemplo, deixa de fazer isso um dia ou outro para ver se alguém vai sentir falta ou se isso vai te fazer falta. Porque também às vezes a gente fica com aquela preocupação. Não, se eu estou fazendo isso, tem um motivo. Não, se eu deixar de fazer, vai cair o mundo.
E aí você acaba percebendo que não acontece isso, né? Esse é um ponto. O outro ponto é justamente você avaliar, dentro do seu dia a dia, da sua semana, o que você está fazendo que se poderia passar para outras pessoas. Meu, ainda mais a gente que está em casa, a gente que tem filho, esposa, marido e tudo mais. Pô, será que isso que eu estou fazendo, eu não poderia passar, sei lá, para um filho meu fazer, que é uma atividade um pouco mais simples, nem que seja meia hora, nem que vá abrir meia hora na minha agenda, entendeu? Será que se eu Uhum. falar com meu marido, para ele fazer uma outra coisa para mim, porque eu preciso de um tempo, sabe? Isso é planejamento, isso é organização. Ah, será que a minha mãe, a minha sogra, não sei, não pode ficar com as crianças durante um tempo, sei lá, 2 vezes na semana, meia horinha, uma horinha, para eu poder abrir, né, a minha agenda, o meu espaço para fazer outra coisa? E aí você começa a se organizar. Outra coisa também, as pessoas acham que você bateu o telefone e você tem que sair fazendo as coisas. Você tem Uhum. que saber selecionar, dizer não, falar, olha, vamos fazer mercado agora? A sua mãe liga, eu preciso fazer mercado, vamos fazer mercado agora? Fala, mãe, não dá. É. Seguinte, ó, quando você precisar fazer mercado, a gente vai combinar, você me liga, ou se não, sei lá, todo dia 15 à tarde eu vou fazer mercado. E você começa a se organizar, começa a planejar, porque a gente também tem muito daquilo, Sheila, de achar que as pessoas têm a obrigação de saber que a gente quer fazer É. alguma coisa, que a gente está se planejando para algum projeto, que a gente vai fazer alguma outra coisa e tudo mais, e a gente não fala para as pessoas. Você não fala para o seu marido, olha, me deixa aqui uma hora agora aqui porque eu preciso fazer tal coisa. Não. Você vai lá, entra no quarto e É. fica e acha que ele vai. Aí é filho que Ó, entra, é telefone que a toca, Amélie, entendeu? a Amélie tá, a Amélie tá falando aqui, né? Ser multitarefas não é bom. E sempre nos disseram o contrário, né? Que nós deveríamos, na verdade, ser multitarefas, né? Que ser produtivo. Estar fazendo, sei lá, 10, 15 coisas ao mesmo tempo. E é bem o que ela Inclu- falou. é. Temos que Inclusive, esse negócio focar de. temos que focar naquilo que é importante para nós, né? Eu sempre falo em a parte de terapia que quando a gente fala a respeito de nós é um pouco até doloroso porque passa a ser, parece um ar de egoísmo, né? E quando na Sim, verdade nós somos as peças mais importantes disso tudo aqui. Não é verdade? Nós precisamos exatamente. primeiro, acima de tudo, cuidar de nós, né? Existe até um floral, Jorge, falando aqui, que, igual você estava falando do não, né? O quanto é difícil Uhum. a gente falar não, principalmente para as pessoas queridas, né? Que acabam estando aqui mais próximos de nós, né? É super complicado você falar não. Parece que é uma coisa assim que você não pode fazer nunca, né? E existe um floral que quando você toma ele, você passa a falar não. Você Então solta a as língua. pessoas que estão, então as pessoas que estão próximas estranham muito, né? Porque a pessoa que estava sempre lá todo momento, sim, 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 senhor, sim. Quando começa a falar não, as primeiras pessoas que falam não, está acontecendo alguma coisa. Tem alguma coisa errada aí, né? Porque a pessoa sempre passou a estar disponível e depois ela passa a ter consciência de que não é bem assim, né? A Evelise está falando aqui que disciplina conosco é tudo. E Exato. exatamente, é tudo mesmo. Porque se você não se comprometer com a pessoa mais importante, que é você, não tem o que dizer, né? Como é que você vai cuidar do outro se você não cuida nem de você, né? E o dizer não, ele tem muito a ver com o fato da gente pensar que as pessoas vão rejeitar a gente, né? Então a gente vai ficar Ah, é. antissocial ou coisa do tipo. Então tem várias técnicas para você começar a exercitar o não, porque é essa habilidade. É como se você fosse lá na academia e começasse a subir peso. O dizer não, Uhum. sabe? Uma situação aqui, outra ali também. Você vai ganhar. Então você pode começar a dizer não e explicar o motivo. Você pode dizer não e simplesmente não falar nada. E não, é não porque acabou. E aí começa a exercitar. No primeiro momento, é de cara, as pessoas vão ficar com receio, vão criar antipatia de você ou coisa assim, vão falar, tá vendo? Eu peço as coisas para o Jorge só fala não. Mas quando você começa a dizer, mostrar o seu comportamento, né? Fazer as coisas que realmente faz sentido, as pessoas começam a olhar aqui e falam, poxa vida, o Jorge falou não, mas pô, ele está fazendo aquilo que ele falou que ia fazer. Olha o tanto de coisa que ele está conquistando. Pô, o Jorge é um cara que, ó, sabe, ele está dizendo realmente aquele discurso está batendo. E aí você começa a trocar a antipatia e o descaso por respeito. Então é Exatamente. muito interessante isso também. A Evelise está dizendo aqui que dizer não é liberdade, né?
E parece que você tira um peso, na verdade, das costas quando você aprende a dizer não, né? Porque a gente dá, parece que como se a gente tivesse sido criado para dizer sim o tempo todo, né? Estar disponível é isso, é estar sempre pronto para o outro, sempre ali, né, de mão estendida, mas tem certas horas que a gente tem que realmente falar um não, bem não mesmo, e Sim. sem dor na Não, consciência. Que eu e acho que faz você dizer parte, né? só sim, eu acho que você dizer só sim cai naquilo que você falou. Afasta você do seu foco, né? Afasta você do seu objetivo, né? Você tá falando sim para tantas coisas e pessoas que acabam nem fazendo sentido, né? A Verusca tá falando, ela é uma mentorada minha aqui, ó. Que é de falar, não é difícil, né? E por causa disso as pessoas começam, né, a ficar assim com uma rejeição. Mas assim, Uhum. é justamente isso. Só que assim, por exemplo, aí a Verusca começa a falar não para as pessoas e começa a ir atrás do que ela realmente tem clareza, que é importante para ela, começa a crescer na vida, começa a fazer as coisas também, começa É, a comemorar as pequenas vitórias, que é importante nessa parte de organização e produtividade, você ter os pequenos ganhos para você se manter comprometido, para você se manter focado naquilo mais, as pessoas começam a ver, puxa vida, é que nem você falou assim, pô, tá mudando, né? O que será que está acontecendo? Tudo faz parte do é, autoconhecimento. Então, assim, o é, mas, autoconhecimento é uma coisa que mas dura a a sua vida Meli, inteira. a Meli tá falando aqui que as pessoas começam a te respeitar, e é verdade mesmo, né? É o que eu Você falei, começa a ganhar exatamente. respeito, né? Porque você Você não tá tira, tão disponível. você muda a rejeição por respeito, é exatamente isso. E aí as Exatamente. pessoas sabem que você só está disponível para coisas importantes, para coisas que realmente, né? Porque assim, Sheila, é muito claro isso no ser humano como um todo, né? Se você está disponível, a pessoa não quer fazer, ela passa para outra pessoa. Porque, né, às vezes ela, é tão automático ela passar para uma pessoa algo que ela deveria fazer, porque a outra pessoa está sempre disponível, sempre lista para fazer as coisas, que ela às vezes nem percebe que ela é um passador de atividade, sabe? O chefe pede para ela passar Sim. alguma coisa, ela tem, sei lá, ou dificuldade, ou simplesmente, ah, não, vou falar com a Sheila, porque a Sheila me ajuda, a Sheila é isso, a Sheila é aquilo, vai... E aí você acaba ficando atolada de coisas para fazer e a pessoa está lá, simplesmente, É. sabe? E é Tranquila com bem aquilo ali. importante. E é bem importante também, Jorge, a gente mencionar aqui o quanto é preciso delegar, né? Porque muitas pessoas Exatamente. ficam com aquela falsa, com aquele falso hábito de dizer que é perfeito, que quer tudo perfeito, mas na verdade a pessoa acaba sendo um grande, na verdade, controlador, né? É uma Sim. pessoa que gosta de controlar tudo e acaba sofrendo com isso. Na parte das terapias integrativas, quando eu faço atendimento a respeito disso, que as pessoas têm certas dores no corpo, né? Que eu trabalho com a parte da psicossomática, que é a somatização das emoções no nosso corpo. Quando a pessoa começa a reclamar de dor nas juntas, dor aqui, dor ali, é a primeira coisa que eu falo: você gosta do controle? Você gosta de ter tudo, né, nas tuas mãos? Sim. Ah, 90% sim. Então, como é importante e também libertador a pessoa ter a consciência de que ela tem esse comportamento, né, que está nela esse comportamento, e os florais até vêm para ajudar com relação a isso, né, a ele ter essa consciência de que ele precisa relaxar, de que ele precisa confiar no outro, de que o outro também vai fazer bem a função. Talvez não seja tão bem quanto ele, mas que ele vai fazer. E aí nisso a pessoa para de ter ansiedade, melhora as dores, melhora o sono. Porque você imagina, você tá com a Não, mochila cheia, né? é Abarrofada. assim, ó. Você não aguenta. É, os três pilares para você explorar e abrir tempo na sua agenda, né, para você fazer realmente o que você quer, é justamente isso. Primeiro, analisar as tarefas automáticas que você anda fazendo e nem sabe por que está fazendo. A segunda é justamente o que eu estava falando, delegar. Então você tem que ver, pô, será que isso aqui fulano não pode fazer? Será que aquilo ali ciclano não pode fazer? E a terceira é terceirizar. Ou seja, pô, será que tem uma coisa que é difícil para eu fazer? Demora, sei lá, 2 horas. Ah, vou editar um vídeo, demora 2 horas. Pô, será que se eu pagar alguém para editar esse vídeo? Ah, mas eu vou pagar? Pô, mas eu vou liberar, sei lá, 2 horas, 4 horas na semana e eu posso pegar esse tempo para fazer outras coisas, para pôr outros projetos para andar, sabe? Ou até mesmo para descansar. Ah, pô, não tenho tempo para descansar, fico Com editando certeza. vídeo. Isso é um exemplo, né? Mas pode ser, por exemplo, lavar carro, pode ser fazer faxina, mas vou pagar uma faxineira. Se o valor da faxina no mês bater com, por exemplo, com o tempo que você vai ter, produzir outra
forma de Ah, ganhar dinheiro. Se empatar, já está valendo, entendeu? Então, ai, esse tipo de Jorge, coisa a gente tem que ter tempo para poder analisar, para poder fazer, porque senão a gente fica só nessa, reclama, reclama, olha, cruza os braços, não faz nada. é assim, eu Diga. quero até falar aqui, porque com certeza o meu maior público são mulheres, e eu não sei se elas têm aquela pessoa maravilhosa e amada que ajuda no lar. Aquela santa, né? Olha, Anjo da depois dessa guarda. pandemia, eu estou sentindo muita, mas muita falta disso. Por quê? Era algo que eu não tinha que absolutamente me preocupar. Eu não tinha que me preocupar com nada disso, né? Então, isso também acabou por ser uma coisa que eu não precisava me preocupar, e aí eu tive que bater de frente com isso, né? E serviu de exercício também, porque coloca a nossa capacidade, né? Você nunca teve que fazer isso mesmo, né? E então você se julga que você não é capaz de fazer isso. E aí você vai lá, igual você falou, na primeira vez não dá certo, na segunda vez vai mais ou menos, aí já na terceira vez já fica melhor e você fala, poxa, eu sou capaz de fazer isso aqui, né? Então, assim, de perceber, igual você falou, comemorar as pequenas vitórias, não importa se é de você limpar uma casa, se é de você organizar um guarda-roupa, né? Seja você ter um dia em que você colocou no papel e conseguiu ticar lá tudo que você precisava fazer, as pequenas coisas, isso é uma comemoração. Porque Sim. funcionou, né? Você cumpriu o que você tinha que fazer, né? Inclusive para você criar hábitos ou manter o foco, existem várias ferramentas. Por exemplo, a gente pode fazer um placar de produtividade, vamos dizer assim, onde eu ponho lá, sei lá, me propus a fazer exercício 3 vezes por semana. Então eu Aham. faço lá uma bolinha para os 3 dias e toda vez que eu conseguir eu pinto de verde. E aí vamos Uhum. supor que se 3 semanas consecutivas eu conseguir o verde, sei lá, eu me dou um jantar, ou sei lá, vou tomar uma cerveja, alguma coisa É uma assim. Tem recompensa, né? vários exercícios. Sim, por exemplo, eu posso fazer um combinado com você, falar, Sheila, você também quer fazer atividade física, eu também. Eu falo, Sheila, é o seguinte, ó, por exemplo, a gente conseguir, quem falhar na semana, paga um japonês para outra, por exemplo. Ou se não, deixa É, R$ 100 na sua mão e você deixa 100 na minha. Se um dos dois deixar de fazer exercício, sabe? São coisas que o nosso cérebro sei. ele começa a criar conexões, a É, criar crenças realmente de que, poxa, e que acaba te estimulando a tal ponto de que você começa a se comprometer. Porque quando a gente se exatamente. compromete, a gente tem muito mais chances de conseguir mudar, de conseguir realizar um hábito, realizar uma atividade. Então é importante a gente fazer essas coisas. Por exemplo, a gente também pode criar um ambiente para a gente se tornar produtivo. Ou seja, bom, se eu vou trabalhar num projeto, ou se eu vou, sei lá, até organizar a casa, eu posso criar formas, né, de deixar o ambiente mais propício, por exemplo, para eu conseguir fazer essas tarefas. Sei lá, hoje eu vou organizar a casa. Manda todo mundo passear, pede para a mãe pegar as crianças, sabe? Porque aí as interrupções elas vão ser menores, sabe? Tira o celular põe no modo avião para não receber mensagem, avisa as pessoas. Você entra no meu WhatsApp, tá assim, ó. Respondo quando puder, alguma coisa assim. Se for urgente, me Certeza. liga. Porque hoje, É, com esse negócio do WhatsApp, a pessoa parece que é obrigada a responder na hora. Pô, é verdade. sabe? E E você não é fica assim, naquilo né? ali. E quando você vai ver, meu, então assim, colocar alguns horários, sei lá, 3, 4 vezes, 15 minutos, 5 minutos, Uhum. botar ali, ó, não, agora eu vou para as redes sociais. Ou se não, uma coisa muito importante que poxa, eu faço bastante isso com os meus mentorados, é colocar o que a gente chama de janelas de hiperfoco. Ah, Ou legal seja, isso. vou botar ali 30 minutos para eu focar em alguma coisa e fazer. Pode ser organizar a casa, pode ser, sei lá, lavar roupa, pode ser, vou fazer um desenho, vou ler um livro, alguma coisa assim. Então você põe lá, vou fazer alguma coisa do trabalho, você põe lá 30 minutos. Aí você desabilita tudo quanto é interrupção, mensagem, celular, e foca 30 minutos. Quando passar esse tempo, o que você faz? Você pega, sei lá, mais 10, 15 minutos livre. Vai no banheiro, vai tomar um café, vai olhar as redes sociais, e aí você tem aquele momento para isso. Aí você deixa de Mas ficar isso é treino, ansioso, né? você sabe que é treino, claro, tudo é treino. Isso é Agora treino. você vai falar, é fácil? Não, não é fácil. Claro que não é fácil. Não está sendo fácil você ter uma vida bagunçada, desorganizada, improdutiva? Também não é Exatamente. fácil.
A E aí mesma dor, mesma energia que você vai gastar para uma coisa, você vai gastar para outra. E eu aí é queria até pegar focar um, onde você quer fazer. queria até pegar um gancho seu aí, que você falou a respeito, né, de organização, até que a maior parte das mulheres hoje ela acaba estando dentro de casa, né? Sim. E primeiramente para as mulheres não se punirem com relação a isso, de acharem que não estão fazendo o suficiente, eu acho isso super importante, porque mulher tende a se cobrar muito, né? No final do dia está completamente acabada, trucidada e ainda acha que estava devendo alguma coisa para alguém. E não é assim. Primeiro de tudo, tem que ter respeito, né? Tem que ter respeito com você mesma, ter respeito é, com você no sentido assim emocional também, né? Porque tudo isso que a gente está passando aqui, estando todos dentro de casa, né? Se você tem marido trabalhando dentro de casa, se você tem filhos, você sabe que está sendo a lição online, né? Eu tenho Sim. plena certeza. Quem está com filho aí com lição online, por favor, aperta o coração aí que eu quero ver essa mulherada aí dando apoio. Mas eu acho super importante, Jorge, ao longo da semana, quebrar as tarefas que você tem que fazer em casa. Porque às vezes a gente tem o conceito das mulheres que trabalham fora, no sábado eu faço. E você fica completamente acabada, né, com Não relação tem a isso. estratégia para isso. Você perde o seu dia, né? Mas isso, Jorge, se você parar para prestar atenção, isso é cultural. Porque a gente passou a infância inteira ouvindo de que a mãe trabalhava na semana e que o sábado era o dia da faxina. Era Mas isso. aí nós E vamos você. no Exatamente. assunto que cabe nas 3 lives, que são as crenças, né? Crenças limitantes. Exatamente. Mas é o que a gente tem falado. Igual você falou, fácil? Não é. Isso requer treino. Isso que estou dizendo aqui são pequenas coisas que você tem que fazer no seu dia a dia, relacionada à organização. Primeiro de tudo, é o amigo aqui, ó. É o caderno. É caderno e caneta. É nisso que Não, você vai então. focar aqui agora. Ver o que é mais importante para você dar, né, atenção. Não, por exemplo, pega agora o final da live, ou se não, quando você for deitar um pouquinho antes dos 10 minutos e coloca assim para amanhã. Quais são as três ou cinco, depende de como você se acha produtivo. Quais são as 3 principais tarefas que eu tenho que fazer amanhã? Comece a se organizar com isso, todo dia. Chegar no final do dia, vou fazer assim, ó, bom, quais são as 3 primeiras tarefas ou as mais importantes que eu sei que fazem Uhum. parte do que eu preciso fazer e eu tenho que fazer. E começa. E também uma coisa que é legal é chegar nesse final do dia, agradecer justamente pelo que você já Com fez, pelo que certeza. você passou. Porque assim, nós temos dois polos, né? Tudo na vida são dois. Tem a parte boa, a parte ruim, energia boa, energia ruim. Sim, E você foca ali onde você quiser. Só que o mesmo gasto, a mesma energia que você tem para focar na parte ruim, você tem para focar na parte boa. O que você tem que a fazer é parte boa. começar a se exercitar para focar na parte boa. Porque Uhum. a energia, sabe, o gasto que você tem, o que te consome é o mesmo. E até É porque, verdade. cientificamente falando, a gente tem por dia uma quantidade X de energia. Então, se a gente não balancear isso, a gente gastar energia com outras coisas, por exemplo, ficar, sabe, focado no problema. Porque eu não consegui dar conta das atividades de casa. Porque eu não consegui terminar tudo que eu queria. Ao invés de focar, poxa, hoje eu fiz isso, fiz aquilo outro. Pô, semana passada eu nem conseguia fazer nada, agora estou fazendo uma tarefa, estou fazendo Exatamente. 2. Entendeu? Tudo isso É, vai desde que ajudando para você começar esse movimento de organização e de produtividade. eu vou até falar aqui pro pessoal que é assim, eu faço a mentoria com o Jorge, né? Beijo, Evelise. E eu faço mentoria com o Jorge e é muito interessante quando ele me falou do papo da agenda, né? Comentou comigo a respeito da importância da agenda e, e quais eram os meus primeiros passos, né? O que eu fazia na parte da manhã? Aí, tipo, sabe quando, igual você estava falando da parte automática, né? A gente faz coisas Uhum. que a gente nem presta atenção. Aí, a partir do momento que eu comecei a colocar as coisas que eu tinha para fazer na agenda, as coisas começaram a fluir um pouco melhor. Eu, particularmente, às vezes me perco, assim, de manter tudo na cabeça. Eu quero manter tudo na cabeça e não ponho no papel. Isso é o pecado. Já vou deixar aqui, é o Para quem quer pecado ser mortal. organizado e produtivo, é o terror isso daí. É o terror. Tanto para Porque sonhos, para metas, para tudo. é, o que acontece, só que eu quero até falar aqui pro pessoal, que é assim, é, na parte também da terapia floral, eu recebo muitas pessoas que têm problema de insônia, tá? São pessoas que têm problemas de insônia. Aí você começa a conversar,
as pessoas, ela tem esse padrão, ela tem conversas mentais quando ela vai dormir. Então ela fica batendo Vamos papo dizer, com ela mesma. E isso é muito ruim, porque você tem problema de insônia, e aí você não dorme direito, você acorda de mau humor, acorda também já cansado. O sono, é ele é isso aí. revitalizador, né? Então tá aí a importância de você, de fato, pegar um caderno, uma folha de papel, uma agenda, pode ser online, pode ser o bloco de anotações aí do seu celular, e anotar as Sim, coisas começa pequeno. principais. Anotar as coisas principais que você tem que fazer naquele dia. Não precisa ser em ordem. Eu achava que tinha que ser em ordem. E aí eu me Não. frustrava, Eu né? defendo Então, muito, Sheila, esse negócio da gente começar pequeno, começar simples, porque assim, o ser humano, ele fica esperando, sabe, mega eventos, sabe, mega acontecimentos para mudar a vida e fica ali parado esperando. Mas na verdade, a gente tem que fazer pequenas coisas e ir somando. Porque no final, você fez lá, sei lá, 10, 15, 20 pequenas coisas, quando você vai ver, sua vida mudou completamente. E aí você fica exatamente. naquela, não, eu preciso, sabe, não, eu preciso mudar minha vida da água para o vinho. Desse jeito que tá, não tá adiantando. E aí você começa a frustrar, né? Você cria trauma, não pode ver a palavra planejamento. A Estela falou aqui, ó, planejamento é tudo na vida. Realmente. Ah, agora você tem um trauma com a palavra planejamento, inventa outra, sei lá, chama de Scrubbles, vou fazer o É, Scrubbles da minha vida aqui e começa a se organizar, entendeu? É, porque às vezes as exatamente. pessoas têm traumas criados, sabe? Às vezes não sei, alguma crença com o pai, alguma crença com o chefe, sabe? Não sei, enfim. Tem aquele negócio de que planejamento é difícil, porque eu tenho que ter uma planilha Excel, sabe? Ah, eu tenho que ter uma agenda eletrônica que me... Não Acha é que isso é assim. trabalhoso, né? Acha que planejar é Você trabalhoso, né? pode chegar nisso um dia, sabe? Tem gente que faz agenda semanal há mais de 3 anos. Você acha que ela consegue, sabe, cumprir tudo aquilo? Não. Cumpre 70, 80% da agenda. Pô, mas 80% para quem não faz nada ou quase nada é muito. Começa pequeno. Planeja o seu dia Exatamente. inicialmente. Depois, quando você já tiver com o hábito de planejar o dia, planeja a semana. E aí vai nessa toada. Pô, todo fim de semana, escolho lá sábado ou domingo, vou fazer o planejamento da semana. Pô, no início vai ser difícil? Claro que vai. Mas depois você já tem aquelas atividades que se repetem, tem aquelas coisas que você já sabe que dá para mover, cria janela de imprevisto, sabe trabalhar com imprevisto. Tudo isso, essas dicas assim, a gente se organiza na mentoria também. Mas assim, não precisa, é simples. Começa com post-it, ah, não tem um bloco. Pô, começa com papel, sabe? Um É, post-it. Começa a com escrever, pega uma certeza. caneta, essas que apaga, escreve na geladeira todo dia. Bom, são essas 3 coisas que eu tenho que fazer e foca Exatamente. naquilo. E esse negócio de Exatamente. ser multitarefa é lenda, não existe isso. Isso aí veio dos computadores, sabe? Ah, que É, sou multitarefa. Nós somos multitarefas até um ponto. Ou seja, eu consigo falar, respirar, pensar algumas coisas, mas no momento que eu começo a enfiar coisa, a gente vai tendo uma sobrecarga. A gente com começa a ter, certeza. a gente começa a ter disfunção de foco, disfunção de atenção, sabe? A gente fica, sabe, em estado de alerta constante, não É. descansa. E é E o que eu sempre falo. até o E é, descanso, a gente tem que planejar durante nossa vida, nossa semana e tudo mais. e é o que eu sempre falo isso. A pessoa, na maior parte da grande maioria das pessoas, elas nunca estão no presente, né? Isso é um grande problema, porque elas sempre estão com a cabeça ou lá no futuro, com coisas que nem aconteceram ainda, ou estão se sabotando, estão se culpando, se Pelo passado. autopunindo no passado, né? Então, a gente tem que prestar atenção. Eu sempre falo isso, que é aqui e agora. A nossa vida é no momento atual, no momento presente. Eu sempre digo que a palavra presente, ela é um presente. É um presente para nós, porque nós temos esse segundo aqui. A gente não sabe nem se tem o próximo minuto. Não é verdade? Porque a gente não tem. A gente acredita uma falsa ideologia que a gente tem o controle das coisas, mas não é bem assim. A gente tem o Não, controle exatamente. aqui agora. A gente tem que focar no aqui e agora. E fazer ações que nos levem. Eu não estou dizendo aqui para não Fala, fazer um Carlos. planejamento. Eu não estou falando não fazer um planejamento, mas é você criar algo que você quer alcançar, mas fazendo aqui, no aqui e agora. E não estando com a cabeça lá no futuro, porque isso causa preocupação, causa insônia, causa ansiedade, né? Então, coisas Ah, assim que pessoal, ó, o Rica, acho que é Rica, ele tá falando assim que nesse negócio de ser multitarefa, as mulheres levam largas vantagens. Elas podem ter mais ou menos, algumas né? vantagens com relação à multitarefa, mas assim, Não, é não assim, é completamente multitarefa, não, gente. De eu vou verdade, a gente concordar tem que com tomar ele com cuidado com isso. relação, eu vou concordar com ele com relação que a gente consegue
abrir várias caixinhas ao mesmo tempo. Tá aí a mulherada, eu quero que elas me digam. A gente consegue abrir várias caixinhas. Homem não, você fala, faz isso. O homem vai abrir a caixinha, ver que não está lá, e aí ele vai fechar a caixinha. Não tô errada. Então, aí é polêmico, né? Porque você abre várias caixinhas, não fecha nenhuma. Aí, bom, enfim, o que acontece, gente, é assim, é justamente o que eu estava falando. A gente tem que desmistificar esse negócio do planejamento, que é difícil, que, sabe, claro que a gente tem que reservar tempo para fazer isso. Não tem como. Como é que eu vou organizar a minha vida? Eu quero, né? Eu fico reclamando, eu quero mais tempo, quero mais tempo, quero mais tempo, mas são as mesmas Olha lá. 24 horas. Além da mulherada estar concordando, até o próprio Rica. É, então, e assim, pega um pouco dessas multitarefas e fala assim, bom, eu vou reservar 10 minutos, 15 minutos por dia, sei lá, antes de dormir, ou antes de todo mundo acordar, eu vou acordar antes, vou fazer lá o meu planejamento de 10 minutos. O que eu realmente vou fazer hoje? Não vou fazer, vou marcar, pô, consegui fazer, pô, legal, vou comemorar. Pô, ó, tô dando conta de fazer essas 3 coisas. Será que eu não consigo planejar, sei lá, o dia amanhã e o outro dia? E aí começa a fazer, é Exatamente. uma habilidade. A gente não pode ficar travado com essa crença de que é difícil, de que é complexo, que eu preciso de milhões de ferramentas. Que, não, vou deixar para amanhã e fica assim, sabe, se arrumando E desculpa. outra coisa, Jorge, eu queria até falar aqui que é assim, às vezes nesse dia você não conseguiu fazer alguma coisa. Voltou, Tô Sheila? aqui, Voltou, é isso tô aí. aqui, Tá, voltou, aí eu voltou. aqui. Nós aqui outra vez. A É isso internet, né, aí. querida? Não tem como, né? Ô, Jorge, você tem. Está acabando o nosso tempo. Eu queria saber se você pode dar pelo menos 3 dicas, além das que você deu aqui. Você deu uma aula para nós de como, né, planejar, manter o foco, e alguns exercícios aí que a gente possa fazer aqueles pequenos passos, né? Para que a gente possa manter isso como um padrão de todo dia, de rotina, né? Você tem mais alguma coisa para passar para Não, nós? bom, eu poderia ficar falando aqui direto, mas assim, Tá bom, eu falei três. Três. praticamente, praticamente simples para começar mesmo. Tá. Liste as coisas que você precisa fazer. Dica número 1. Dica número 2. Planeje as 3 coisas para o próximo dia. E dica número 3. Avise as pessoas das coisas que você está fazendo. Então, por exemplo, amanhã eu vou arrumar a casa, eu vou fazer outra coisa, não sei. Comece a avisar as pessoas que você está fazendo tal coisa. Porque isso vai, além de estimular as pessoas, pô, terem conexão com o que você está fazendo, às vezes você vai acabar ganhando um aliado, né? Um guardião, que Uhum. eu chamo assim, para fazer aquilo. Você começa a deixar claro para as pessoas que você está querendo mudar. Então, assim, bom, eu vou começar um planejamento, vou tentar fazer tal coisa. Pô, será que você consegue me ajudar? Pô, se você... E começa a falar, bom, amanhã eu estou planejando fazer isso. Se eu não fizer, você dá um toque para mim, me ajuda, vamos, sabe? Para você começar a Exatamente. movimentar Colaboração. um ambiente dentro da sua casa, dentro do seu serviço, onde quer que seja, para você começar a movimentar essa energia e começar a se conectar. E aí, aos Uhum. poucos, você vai. Bom, no meu Instagram, me mandem mensagem se vocês quiserem alguma dúvida, alguma dica. Eu respondo todo mundo também. E a gente vai aumentando o leque, mas comece pequeno. Não pense em começar Legal. grande, porque vai vir uma frustração enorme e aí você vai acabar desistindo. Então comece pequeno, vai listando as coisas que você tem que fazer, vai, sabe, vai se organizando, aos pouquinhos você chega lá. Ô, Jorge, vou aproveitar os tempos restantes aqui, que eu quero agradecer muito a todos que estiveram aqui com a gente, que participaram Acabando, aqui, passa rápido. interagiram com a gente, com perguntas, né? Aqui com a participação. A live é isso, né? A gente traz alguma coisa para as pessoas e a gente também recebe, né? Quem faz sempre recebe, né? Então eu quero agradecer aqui pelo tempo de cada um. É um assunto que daria, assim, 2 horas EV, brincando aqui, porque a gente saudade. a EV é maravilhosa. E aí eu gostaria de estar, assim, agradecendo a todos que estiveram aqui com a gente, com muito carinho, né, participando.
E vai ter mais lives que as pessoas gostam da gente aqui falando. Sempre a gente traz É um isso aí. assunto muito interessante. E eu queria só que você desse seu recado aí no final, Jorge. Bom, na verdade é isso, gente. Ó, eu acho que se vocês quiserem, né, participar de uma mentoria, onde eu faço um check-up geral de tudo isso daí, pego na sua mão e te ajudo, né, a melhorar essa parte de produtividade, de clareza de propósito, de organização, pode me procurar lá. Meu Instagram é @jorgefilho.oficial. Então tá fácil aí de encontrar. Mande mensagem. Se você não quiser participar da mentoria, mas quiser uma ajuda, quiser um help, mande um direct para mim. Eu sempre respondo, eu sempre dou dicas. E é isso, gente. Vamos começar pequeno, vamos se ajudar, que, meu, é assim, quebrar essa Bom, crença de que é difícil. e eu nem preciso dizer, né, que quem precisar de mim, né, com relação à parte emocional, que eu também estou aqui, né, @Sheila Silvestrini, e trabalhando com terapias florais, e a gente consegue fazer um trabalho, inclusive eu faço um trabalho com o Jorge aqui, na parte dessa conexão que nós temos aqui, ele faz a parte do planejamento, e eu faço a parte toda, essa estrutura da parte emocional para ajudar, porque a gente tem que se ajudar de várias formas, né? Então Super é indico, exatamente Verusca. isso. Ah, então tá bom, gente. Tem Jorge, sessão muito bônus na minha obrigada, mentoria viu? da Sheila, é isso aí. Não, mas vamos, né? Vamos contar aí para eles que no final da mentoria tem um processo aí de terapia floral muito importante. E eu quero te agradecer, Jorge, mais uma vez. A gente está É isso, eu aqui, que um agradeço. Tamo super junto sempre. bate-papo. Você sempre com conteúdos super bons que agregam aqui a gente, tá? E as próximas lives aí, o pessoal acaba vindo aqui interagir com a gente. E Se alguém gratidão a quiser todos sugerir um também. tema também, né, entra na sua rede, nas suas Ah, redes, nas minhas redes, sugere um exatamente. tema aí, ó, eu quero o Jorge ali, eu quero a Sheila ali, vamos falar de tal coisa que a gente se organiza aí e bate um papo. Tá jóia, então. Tchau, tchau, pessoal. Vai Boa ficar noite. gravado, né? Jorge, vai Vai ficar ficar gravado ou gravado. não? É isso aí. Vai. Tchau, tchau. Fica com Gratidão. Deus. Beijo, gratidão.